Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre o nosso querido e amado Fluminense. Reportagem de Bruno Loreto, do Net Flu. Fluminense se posiciona sobre o futuro de Ganso após Meia recuperar espaço. Saiba detalhes. A mudança no comando técnico do Fluminense também alterou o cenário de alguns jogadores no elenco. Um dos principais exemplos é Ganso, que recuperou espaço desde a chegada de Marcão e voltou a ter protagonismo justamente em um momento de recuperação da equipe. O Meia foi titular nas últimas partidas e teve participação importante na sequência que contou com a vitória por 3-2 sobre o Palmeiras e a classificação para as quartas de final da Libertadores, diante do Independente Rivadavia. Ganso tem contrato com o Fluminense somente até dezembro e a partir do segundo semestre já pode assinar um pré-contrato com outra equipe para a próxima temporada. Apesar disso, o clube tem interesse na permanência do jogador. A diretoria entende que o Meia pode continuar sendo importante para o elenco, mas uma eventual renovação dependerá das condições do novo vínculo que terão que ser adequadas. Até o momento, não existem conversas avançadas para extensão do contrato. Sob o comando de Luiz Beldia, Ganso vinha tendo menos oportunidade e perdeu espaço na equipe titular. A situação mudou com o Marcão, que voltou a utilizar o camisa 10 entre os titulares. Um dos motivos é que o Lúcio Acosta não está jogando nada realmente. Além de recuperar a condição de titular, Ganso recebeu a faixa de capitão na vitória sobre o Palmeiras, já que Thiago Silva não estava à disposição. O gesto reforçou o peso que o Meia possui dentro do elenco e sua dedicação com o clube. O histórico de Ganso no Flu. Contratado em 2019, Ganso já soma 322 jogos pelo Fluminense e é o segundo jogador do atual elenco que mais vestiu a camisa tricolor, atrás apenas de Martinelli com 328. Ao longo da passagem pelo clube, o Meia conquistou 4 títulos, os campeonatos cariocas de 2022 e 2023 e a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. Com o contrato se aproximando do fim, o Fluminense terá os próximos meses para definir os termos de uma possível renovação. A recuperação do espaço com o Marcão, porém, pode pesar na avaliação sobre o futuro do jogador. E se o Marcão continuar como treinador, né? Aí a gente tem que aguardar para ver também, né? Eu acho que o Ganso ele é importante no momento pelo Lúcio Acosta não estar jogando nada. Eu acho que o problema do Lúcio Acosta começou desde que apareceu esse problema das apostas. Eu acho que isso afetou o Lúcio Acosta psicologicamente. Ele não está jogando nada, não é problema físico, é problema mental. Eu acho que as psicólogas do Fluminense teriam que fazer um bom trabalho com ele para que ele volte a jogar o que ele jogava, que vinha jogando e que fazia com que ele fosse considerado por todos, se não o melhor meia do Brasil, o segundo ou no máximo o terceiro. O Fluminense tem a obrigação de recuperar o Lúcio Acosta, né? Fazer um trabalho sério com as psicólogas, por enquanto deixar ele alguns jogos afastado, ficar lá
fazendo terapia com as psicólogas, negociando, tentar resolver esse problema dele das apostas, que isso realmente afetou muito o jogador. Pode ver que foi desde que aconteceu esse problema das apostas que ele afetou. E eu acho que não tem nada a ver que o Lúcio Acosta, ele é o cara estressadinho, cabeça quente. Todo jogo praticamente ele leva cartão amarelo. Vê que ele está quase sempre fora. Por quê? Porque ele provoca o jogador do time adversário. Quando ele leva uma pancada, apesar de pequenininho, chaveirinho, ele é esquentadinho. É, argentino, a boa parte é assim, né? Então ele não leva desaforo para casa, não. Ele realmente parte para cima e revida. Então eu acho que isso da casa de aposta, o pessoal apostou por saber que ele é cabeça quente e que com certeza iria levar o cartão. E se for assim, nessa mesma disputa, o John Kennedy foi expulso. Teriam que ter apostado nele também. Será que é culpa dele? E tem jogador aqui, como o Bruno Henrique, que aconteceu isso e foi absolvido, né? Não pegou nada para ele, mas ele joga no Flamengo, né? Não no Fluminense. E a justiça sempre tende a favorecer um pouco o Flamengo. E o Fluminense sempre é prejudicado. Não só aqui no Brasil, lá fora também, como esse pênalti que aconteceu contra o Fluminense, que ninguém comentou. Se fosse contra o Flamengo ou o Palmeiras, estava lá na manchete do jornal, todos os dias até agora falando. Mas como é o Fluminense, ninguém dá valor. E eu acho que o Matheus Montenegro e o Mário, que agora está como diretor-geral, pode resolver isso. Pode tentar, no mínimo, afastar esse árbitro de possíveis jogos do Fluminense. Porque ele entrou, ele e o pessoal do VAR, né? E entraram com a única, exclusiva intenção de prejudicar o Fluminense. Mas não deu certo. Graças a Deus o Fluminense classificou. Então, vamos aguardar como é que fica. Eu acho que o jogo de amanhã, sábado, acho que às 16 horas, tem o Fluminense, Guga, e tem mais um outro que eu esqueci agora que tá suspenso. O Fluminense poderia fazer um time amanhã para a disputa do campeonato, por exemplo, Fábio, Fidelis, a zaga fica difícil, né? Tem que botar Ignácio e Midjan, bota Ignácio, Midjan bota o Arana, dá uma oportunidade ao Arana para descansar um pouco o René. Arana no meio de campo, aí é complicado. Podia descansar o Martinelli, que está jogando muito e muito bem. Botava Otávio, como é que é o nome dele? Otávio, Nonato, e bota o Lúcio Acosta, descansa o Ganso, bota o Lúcio Acosta, aí bota Riquelme, Felipe, o Castilho, e do lado esquerdo, já que tá expulso também, bota o Riquelme, Felipe, Castilho e bota o Serna, Riquelme, Felipe, Castilho e Serna. Para mim seria esse time para jogar. O que vocês acham? Tá faltando alguém aí? Quem que vocês gostariam de colocar aí para jogar? E agora a gente tem que aguardar que hoje deve ter um treinamento para definir os jogadores que vão entrar como titular amanhã, para definir os jogadores que serão relacionados para o jogo. Espero que o Marcão possa dar oportunidade a alguns jovens da base, o Riquelme, Felipe e o Fidelis. Esses dois poderiam ter oportunidade de jogar amanhã. Mas vamos aguardar o treinamento. Em relação ao treinador, eu gosto muito do Marcão, mas eu gostaria que viesse um treinador com mais experiência, um treinador que esteja fazendo bom trabalho em alguns clubes. Eu
eu não sei a opinião de vocês, mas eu gostaria de ver esse treinador do Mirassol, Guaianaras, né? Guaianaras. Eu, toda vez que eu vi o Mirassol jogando, eu gostei do futebol do Mirassol. E o Mirassol, você vê os jogadores do Mirassol, são jogadores que a maior parte não jogaria em alguns clubes de primeira linha. E ele estava fazendo um grande trabalho ano passado. Esse ano deu uma queda, tá disputando lá embaixo, mas quase se classificou ontem na, 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 na Libertadores, né, diante de um adversário difícil, que é a LDU, foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis por detalhe. Então eu gostaria de ver, pelo menos até o final do ano, esse treinador do Mirassol no Fluminense. Poderia botá-lo como treinador oficial e o Marcão como assistente dele. Apesar que ele deve ter os assistentes dele, a comissão dele lá. Deve ser um treinador que não deve ser caro e já está acostumado, esse ano provou que é um bom treinador para a Libertadores. Eu gostaria de vê-lo no Fluminense. Acho que é um treinador muito promissor, um treinador que o elenco gosta dele, você pode ver no Mirassol que todo mundo gosta dele. É meio cabeça quente, mas é um bom treinador. Eu gostaria de vê-lo comandando o Fluminense até o final do ano. Eu acho que o Marcão, ele é bom para o elenco, mas ele mesmo não quer ser treinador. Então, traz o Guainar pelo menos até o final do ano, deixa ao lado lá do Marcão ou da comissão dele que vier, ver se o time vai se dar bem com ele. Tem vários jogos agora que ele pode se adaptar, né, a, até chegar a quarta de final da Libertadores. É um treinador que já participou esse ano da Libertadores. Achei que foi bem. É um jogador que ano passado no Mirassol botou vários jogadores para jogar bem, inclusive o James jogou muito bem com ele. Então, eu acho que ele poderia fazer um belo trabalho no Fluminense. Se eu fosse a diretoria do Fluminense, mesmo que a torcida vá contra, que eu traria o Guainar o treinador do Mirassol, para treinar o elenco do Fluminense. Já conhece o elenco do Fluminense, que jogou várias vezes contra o Fluminense, se deu bem na maior parte das vezes, principalmente quando joga em casa, ele se deu bem. Fez jogo duro no Maracanã, então eu traria ele para comandar o time do Fluminense. E é um jogador que conhece alguns jogadores no Brasil que poderiam vir para incorporar o grupo do Fluminense, né? Eu traria ele para ser treinador do Fluminense pelo menos até o final do ano. Aí no final do ano, se ele tiver feito um bom trabalho, renova o contrato dele. Se não tiver feito, traz um outro treinador que de repente poderia começar do início do ano o trabalho no Fluminense. Assinaria um contrato até o fim do ano, com possibilidade de renovação. Eu faria isso. E vocês concordam comigo? Acha loucura da minha parte? Aí espero para ver a notícia de vocês, a resposta de vocês aí. E vamos aguardar até amanhã perto do horário do jogo, que é às 4 da tarde, então não é tanto tempo assim. Já estou ansioso para ver o elenco, né, os relacionados que o Marcão vai levar para o jogo, e o time titular 1 hora antes, 1 hora e meia, a gente deve saber o time titular para o jogo. Vamos ver se o Marcão vai acertar para isso. Que o Ganso tem que ser poupado. Ele estava muito tempo parado, não pode jogar direto assim. Tem que poupar o Ganso. Pelo menos ficar no banco, aí se precisar, bota ele para jogar no segundo tempo, ou poupa mesmo ele. Então, vamos aguardar para ver. Agora, a outra parte, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, né? Câncer de próstata, e que fico vendendo açaí com minha esposa todos os dias, de segunda a segunda, não tem folga, de meio-dia à meia-noite. As vendas estão muito fracas, infelizmente, não está tendo quase nenhuma venda, e aí eu precisava fazer alguma coisa com uma terapia,
para não sair fumaça na minha cabeça e não explodir. Então, o que eu fiz? Eu sempre costumo assistir os YouTubers que falam Fluminense, vejo jogos da base, estou até chateado que não tem falado dos jogos do Sub-20, que eu queria ver o Sub-20, que é um time fraco, sob comando do Fred, para ver se ele está conseguindo recuperar o time, como o time está jogando, se ele está começando a fazer o belo trabalho, que até no noticiário que ele de repente pode assumir o time principal do Fluminense a partir do início do ano que vem. Eu acho meio precipitado, mas eu queria ver o trabalho dele na televisão, no YouTube pelo menos, para ver como é que está sendo. Então, aí o que eu fiz? Eu não sei nada de internet, né? Então, um dia veio uma sobrinha da minha esposa aqui, a Monique, está sumida, eu precisava que ela viesse aqui. Monique, se você estiver vendo o vídeo, dê um pulinho um dia aqui para me ajudar em algumas coisas. Aí, o que aconteceu? Ela me ajudou a fazer o canal, né, do YouTube. Aí, eu fiz o canal, como eu não sei na internet, aí veio, o canal estava pronto. Aí veio o primeiro problema. Como eu ia dar as notícias do Fluminense? O que eu iria fazer? Se eu não tenho ninguém filtrado lá no Fluminense para me passar as notícias. Como eu falei ainda agora que eu costumo ver os YouTubers que falam do Fluminense, né? E tem vários deles que eu confio muito, que normalmente falam a verdade, tá? O canal que eu mais gosto de ver é o do Gabriel Amaral, do Lessa, o Fio, estou começando a gostar agora, e tem o Rafael, que fala sobre futebol feminino, sobre vôlei feminino, e agora deu branco no Cauã Elias, que dizem que foi jogador do Fluminense, da base do Fluminense, que está trabalhando com eles agora também. E tem o outro que está comandando agora o trabalho. Então, eu confio na notícia deles e do jornal da KTO, né, 1902, e o que eu pensei, então vou fazer assim, como eu confio neles, que normalmente o que eles falam é verdade, vou começar a ver o noticiário deles, dou o nome deles, do canal deles, e passo a notícia aqui. Ou então até do Netflix, do GE, aí, e do Lance também às vezes. Aí passo a notícia aqui, dou o nome deles e o canal que eles trabalham. Eu comecei a fazer como uma terapia, pensei de não chegar nem a 50 inscritos, né? Era mais um relaxante, né? Uma terapia, para não precisar pagar um terapeuta. Comecei a fazer isso. E o que aconteceu? Hoje, né, eu comecei a fazer isso ano passado, que lá o meu canal consta bem antes, mas eu não fazia praticamente vídeo. Aí, hoje eu estou com 891 inscritos. Me empolguei, estou querendo chegar aos 1.000 inscritos. E todos que se inscreveram no meu canal, apesar de eu não conhecer pessoalmente, alguns eu conheço. A maior parte, a maior parte não conheço. Então, todos se tornaram meus amigos, porque além de me ajudar a fazer o canal, estão fazendo bem a minha saúde, né? Que eu já acordo empolgado para fazer os vídeos. Então, eu queria primeiro agradecer em público a todos que se inscreveram e todos que vão se inscrever ainda no canal, que são meus grandes amigos, meus grandes médicos, né? Que estão fazendo bem a minha saúde. E pedir a eles para continuarem me receitando o remédio que tem receitado até agora. Como? Continuando a se inscrever, a dar o like, compartilhando e dar o hypar para o canal crescer. E todos os que assistem o vídeo e que não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhem. E peço aos seus amigos também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Imagine nosso canal sendo conhecido
internacionalmente, mundialmente, seria muito bom e vocês seriam o principal responsável por isso. E além disso, essa parte eu já estou muito feliz, graças a vocês. Tem outra parte que eu também preciso de vocês. Quem puder ajudar e não fizer falta, por favor, faça o Pix para colaborar com o canal. Para quê? Para que eu possa melhorar a qualidade dos vídeos. Comprar algumas coisas. O meu celular está muito obsoleto, a imagem fica ruim. Para gravar é ruim, que onde eu coloco às vezes cai, a gravação sai ruim. Aí, se vocês puderem colaborar fazendo o Pix, desde que não faça falta nenhum de vocês e que seja feito o Pix de coração, por favor, tenho 2 Pix. Um é o e-mail, outro é um número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson, e também porque é mais fácil digitar, né? É melhor tu digitar um número pequeno do que botar um e-mail, e é muito mais complicado. Então, se vocês puderem colaborar, desde já eu agradeço. Os Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. Esse é o mais difícil, né? O segundo agora, que é o menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34, tá? Esses 2 Pix são do Banco PicPay, que está me deixando na mão desde ontem, porque eu tenho alguns pagamentos para fazer e recebi meu pagamento, que eu estou no Banco PicPay, e até agora não consigo movimentar meu dinheiro do Banco PicPay. Está atrasando nas contas que eu tenho que pagar, e eu ligo para lá e eles não conseguem solucionar o problema. Se algum de vocês aí trabalhar no Banco Pan, aliás, o Banco Pan, é o Banco Pan que está atrasando tudo, né? O PicPay. Se algum de vocês trabalharem no Banco Pan, tiver como me ajudar, por favor, ajude. Ou se tiver algum conhecido trabalhar no Banco Pan, por favor, me ajude. O Banco PicPay não me deu problema nenhum, é o Banco Pan. Que meu pagamento entra no Banco Pan, aí eu faço pagamento e transfiro alguma coisa para o PicPay também para poder movimentar. Se vocês puderem colaborar, por favor, me ajude. E se puderem fazer o Pix para ajudar, esses 2 Pix que eu mandei e no Banco PicPay, tá? Agradeço desde já, estou muito feliz pela colaboração de vocês todos, independente de poderem fazer ou não Pix para mim, só de se inscreverem no canal já estão me ajudando muito. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos aguardar a relação dos jogadores do time titular para a partida de amanhã. E vamos ver se vem algum treinador ou não para o Fluminense. Fiquem todos com Deus, uma linda sexta-feira, com a proteção de Deus para todos nós.